Você está no Comente Bíblia e hoje nós iremos comentar sobre a carta de Paulo às igrejas da região da Galácia, que é a Ásia Menor, que fica ali na Turquia, ok? Fica comigo. O texto que você vai encontrar aí é Gálatas capítulo 1, logo no versículo 6, onde nós iremos seguir aqui. E a página da Bíblia em ordem cronológica é a 1199, ok, meu povo? No capítulo 1 e versículo 6 vai dizer novamente assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 9. Lemos do 6 ao versículo 9. Então, Paulo aqui esperava a coisa melhor, né, deles, mas eles, como ele diz aqui na carta, vocês passaram muito rápido do evangelho que vocês receberam de mim para um outro evangelho. Ou seja, quer dizer que basta chegar uma pessoa aí, pode ser a pessoa que for, e já tira meu crédito, e já coloca vocês contra mim, e já se impõe, e vocês aceitam isso, aceitam essas coisas, né? Paulo está aqui realmente decepcionado com essa atitude dos presbíteros, ou dos pastores daquela região da Galácia, né? Então, para o caso do primeiro casal, no caso, que já mantinham comunhão diária com Yahvé, vamos colocar aqui, e rapidamente aceitaram as mentiras do diabo, em detrimento da verdade do Senhor, nós vemos o que deu. Só comparando aqui, né? Primeiro, Paulo vai, funda a igreja, segundo o Evangelho de Cristo, vem uma outra pessoa com um negócio de querer alterar e dizer outras coisas, ensinar outras coisas, tirar o crédito daquele que primeiro trabalhou. Lá no Éden foi mais ou menos a mesma coisa, viu, irmão? Foi mais ou menos a mesma coisa. O Senhor chegou, ensinou, falou, cuidou e tal, e chega a serpente, né? Serpente falante, né? Satanás estava ali, simplesmente lançou uma dúvida e a pessoa, a mulher, principalmente, vamos dizer que é quem estava à frente, a mulher tomou a frente, né? Era para ser o Adão. Uma queda estrondosa dessa tinha que ser o Adão. E, de certa forma, ele estava fora da posição. Ele deixou a mulher à frente aí, decidindo, liderando, né? E aí o que acontece é que ela foi questionada pela serpente e foi vencida pelo engano. Paulo já dizia para os coríntios que eu temo que, da mesma forma como Satanás iludiu a mulher e o homem, e chegou e deu no que deu, eu temo que isso aconteça com vocês, da igreja de Corinto, porque o chafur estava grande lá. Isso lá na primeira carta. Agora você vê aqui essa mesma realidade, né? A serpente enganadora entrando através dos judaizantes, em outro lugar chamado os de Tiago, ou seja, os que vieram de Jerusalém, né? Tiago era presbítero da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José, tá bom? Então eles tinham deixado rapidamente os princípios do evangelho para passar para outro. Isso não é incomum hoje. Por exemplo, tem muita gente querendo que a igreja cresça e partindo para o modismo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A igreja tal está crescendo. Será que é porque mudou a cor da parede? É porque mudou o sistema. É isso, é aquilo. Irmãos, quem dá o crescimento é Deus. Modismo é coisa de homem. É a agenda, vamos fazer aqui uma atividade diferente. Meu Jesus. Então, aqui eles estavam chegando com a ideia de que tinha que cumprir a lei. Hoje é o seguinte, a igreja de fulano é grande, vamos olhar o que ele fez para poder crescer? Misericórdia. Cada um vive uma experiência, cada lugar é uma realidade. Não adianta você dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, achar que porque você
o fulano resolveu o problema dele lá, ele prosperou lá, e você vai prosperar aqui. Isso porque o Senhor espera de cada um, de forma pessoal, uma coisa que é específica. Não dá para você misturar as realidades do local e nem da pessoa que vive diante de Deus, o ministro do Senhor, no caso. Não adianta, por exemplo, eu tomar um remédio que você tomou para um problema que você tinha. Entendeu? Meu organismo é outro, é diferente, de repente pode até me matar. Então não funciona assim. A igreja de Deus tem que ser liderada por Deus. Se nós não tivermos condição e nem sensibilidade para ouvir o comando do Espírito Santo, para guiarmos os que são de Deus, na presença de Deus, então isso não é mais igreja, isso aí é, sei lá, é um clube, é uma reunião de amigos, né, iludidos por Satanás e achando que estão vivendo a verdade, mas estão no engodo do mal, né? E, na verdade, quando diz assim, olha, tão rápido vocês se desviaram, vocês se afastaram daquilo que eu tinha colocado para vocês. Eles se desviaram da rota, eles saíram do curso que Paulo tinha colocado. Olha, vocês têm que andar nisso aqui. Eles simplesmente desviaram. Por que eles desviaram daquele curso? Saíram daquele curso? Porque chegou alguém propondo outro curso. Eles saíram muito rapidamente, eles foram removidos, na verdade, por uma questão doutrinária que apareceu, muito rapidamente. Eles foram tentados e foram seduzidos e caíram. Eles caíram. Isso é a liderança, né? Passou por cima dos genitores, passou por cima daquilo que é princípio elementar do evangelho que foi colocado por Paulo, para ir para uma aventura louca, né? E Paulo está dizendo aqui, olha, aquele que vos chamou, né? Pela graça de Deus, e agora vocês estão querendo deixar isso tudo que vocês receberam por uma coisa que não vai funcionar. Se funcionasse, a lei funcionasse para redimir as pessoas, jamais teria vindo a graça. Ele diz em outro lugar que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é sustento, é coluna, sustentação. Né? Ok? No versículo 7, quando ele fala que não há outro evangelho. Toda invenção que fizerem, tudo que as pessoas fizerem, toda invenção que fizerem, é somente... Vai dar ruim, irmãos. Entendeu? É adição. Aí quando você adiciona qualquer coisa, tira da fórmula e não funciona. Pega aí qualquer coisa que você tem, uma receita de bolo, e faça a adição que você quiser, para ver se vai dar bem certinho o bolo que você quer. Não siga a receita não para ver se está certo. Então o que acontece é que não há outro evangelho. O que há é uma perversão do genuíno evangelho. Né? Isso não é evangelho. É uma distorção da verdade que foi colocada primeiro, né? Vamos dizer assim, você encobrir aqueles princípios que primeiro foram basilares, tá certo? E para poder chegar a uma coisa que não tem sentido. Aí no versículo 8 e 9 você vai ver ele dizendo, ainda que nós, né, de repente a gente enlouqueça, que pirou o cabeção, eu vou ensinar outro evangelho, que aquele que eu ensinei está muito fraco. Ainda que nós, Paulo e o grupo dele, nós que fundamos a igreja, nós que arriscamos nossas vidas para trazer o evangelho para vocês, ainda que nós mesmos cheguemos aí com outro evangelho, que, além daquele que já colocamos para vocês, que sejamos amaldiçoados, ou anátema, maldito, amaldiçoado, separado para o fogo. Porque é aquela ideia de que a maldição só cessa pelo fogo, né? Se for queimada, aí cessa a maldição. Certo, queridos? Então, o que tem hoje de gente procurando novas revelações, novas adições ao evangelho, não está na agenda, não. Ele fala assim, ainda que nós, que fomos os fundadores das igrejas aí, ou que um anjo, uma revelação, aleluia, porque Paulo falou uma coisa, mas o anjo do Senhor me falou outra. Um anjo de Deus, né, um pretenso, um suposto anjo de Deus, venha com novas revelações, além daquilo que já foi posto, que esse anjo seja maldito, amaldiçoado também. Não existe negócio de nova revelação ou adição ao que já foi posto. Ninguém pode pôr outro fundamento. Diz lá na carta dele aos Coríntios. E se você observar, na verdade, Paulo já tinha apresentado as credenciais dele através das manifestações do Espírito. Isso é credencial. É o que mostra que o cara foi autorizado, chamado, levantado por Deus para fazer a obra. São os frutos, pelos frutos que nós conhecemos. Esses caras que estavam dizendo que tinham que guardar a lei, que fruto que eles tinham? Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa deixa de acreditar no seu pai, na fé, naquele que o gerou, para ir atrás de um aventureiro, mas atrás de uma aventura. Isso não cabe na cabeça de uma pessoa correta, não. Só se a pessoa já estiver vencida pela carne, ou por uma concupiscência ou um desejo qualquer. Bom, no versículo 10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso estou
tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha bem. Olha bem. Algumas pessoas querem tirar o crédito dele dizendo, não, esse cara nem é um dos 12. Bom, mas aqueles 12 receberam de Jesus, Paulo também foi, por revelação, mas foi direto de Jesus. Entendeu? E aí Paulo está querendo dizer para eles o seguinte, as minhas credenciais já foram mostradas entre vocês, né? O que está acontecendo aí, que vocês estão na dúvida? Quando alguém quer tirar vantagem de outro, a primeira coisa é lançar dúvidas sobre o caráter da pessoa, e a segunda, vamos lançar dúvidas sobre a obra que a pessoa está fazendo. Essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não tem autoridade para fazer o que está fazendo, por quê? Porque ele não está junto com os 12, não é um dos 12 não. Outra coisa, essa obra que ele fez está incompleta, por quê? Porque não ensinou as pessoas a guardar a lei. Ora, o que é isso? Tem que circuncidar, guardar o sábado, blá blá blá, tititi, popopô. Você tá louco, meu irmão? Como diria o outro, você é doido ou bebe gás? Não, não é por aí não. Ora, o Senhor Jesus não se contradiz. Olha só, ainda sobre essa questão de revelações, eu queria que você seguisse comigo aí. Deuteronômio 13, do 1 ao 3, diz assim: quando se levantar em meio de ti, profeta ou sonhador de sonhos, e te der sinal ou prodígio, e aconteceu o sinal ou prodígio que ele te disse, né, dizendo, vamos seguir deuses alheios que não conhecestes e os sirvamos. Não darás ouvidos às palavras de tal profeta, nem ao tal sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ok? Bom, isso aqui era lá no Velho Testamento. E aí o que está acontecendo aqui na região da Galácia é que o pessoal simplesmente seguiu os caras que chegaram com aquela historinha de, peraí, não, realmente Paulo não parece ser uma pessoa muito correta, não. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, verso 18, diz assim, e o outro lhes disse, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Sabe aquela história de um homem que recebeu uma ordem de Deus de ir profetizar contra o altar de Betel, e ele foi enganado por outro profeta? Pois é, ali fica bem claro que Deus não muda de ideia, ele não se equivoca. Então, é mais um motivo para eles não aceitarem outro evangelho, mesmo porque não existe outro evangelho. E se você olhar Mateus 24, o que está escrito lá é, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível enganar até os escolhidos, eles conseguiriam enganar até os escolhidos. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 9, para a gente encerrar aqui, você vai ver assim, aquele injusto cuja vinda conforme o agir de Satanás, com todo o poder, sinais, milagres falsos. Ou seja, queridos, não existe outra, Deus não mudou de ideia não, o evangelho é o mesmo, espera aí, chegou gente ensinando coisa que não devia, ao invés de vocês resistirem, vocês aceitaram, e para aceitá-lo, vocês estão me desconsiderando, que coisa feia, não é? Ô, coisa horrível. Pois é, termina aí o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, me ajuda a divulgar aí, meu povo, valeu.